Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos finalizar o bico do nosso tapete do pé do vaso do jogo de banheiro com flor girassol. No vídeo anterior eu expliquei para vocês que iríamos fazer ponto alto sobre cada ponto alto feito anteriormente, um ponto alto dentro do espaço e dentro do meu leque faço apenas 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então agora vamos dar continuidade ao bico do nosso tapete com flor girassol e bico estilo russo. Então, aqui eu estou fazendo o meu último ponto alto em cima dos 3 pontos altos juntos. No espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos altos e vou trabalhar aqui um ponto alto na terceira correntinha aqui, onde a gente iniciou. Então, vai ficar desta forma aqui, com 2 pontos altos apenas aqui no nosso último espacinho. Porque aqui no começo, a gente trabalhou 2 pontos também, tá vendo? Então, aqui agora, vamos subir uma correntinha e vamos virar agora para o lado avesso. Aqui do lado avesso, eu vou trabalhar neste mesmo ponto, um ponto baixo. Essa uma correntinha foi apenas para subir um pouco, para ficar do tamanho do ponto baixo. Vou trabalhar aqui 8 pontos baixos, sendo um em cada ponto alto de base. Então, aqui eu já conto como meu primeiro ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo, formando meu segundo ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo, formei o terceiro. Próximo, formei o quarto. Próximo, quinto. Próximo, sexto ponto baixo. Próximo, sétimo ponto baixo. E no próximo, o oitavo. Aqui, apenas no começo e no final, eu trabalho os 8 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Um em cada ponto alto de base. Agora, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos de base. No sexto ponto, eu prendo com um ponto baixo. Ficou assim. Agora, vou trabalhar 9 pontos baixos, um em cada ponto alto de base, contando com o que a gente prendeu aqui. Então, aqui eu fiz meu primeiro, próximo, o segundo, próximo, o terceiro, próximo, o quarto, próximo, o quinto, próximo, o sexto, próximo, o sétimo, próximo, o oitavo e para finalizar aqui o 9º ponto baixo. Então, apenas aqui no início, eu fiz 8. 5 correntinhas, 9 pontos baixos. Vou trabalhar 5 correntinhas novamente. Feitas 5 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. No sexto ponto, prendo com ponto baixo. Vou repetir 9 pontos baixos de novo. Um em cada ponto alto de base. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Feitos 9 pontos baixos aqui, eu faço 5 correntinhas. E pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base, no sexto, prendo com ponto baixo. Repito novamente os 9 pontos baixos aqui. Então, fiz 9 pontos baixos, um em cada ponto alto de base, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto, vou prender com um ponto baixo. Aqui, então, aqui eu fiz o meu ponto baixo, vou trabalhar agora um ponto baixo em cada ponto alto de base. Aqui eu já formei 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Então, fazendo da forma que eu expliquei aqui desde o início, a gente ficou com 8 pontos baixos no começo, 1, 2, 3, 4 argolinhas de 5 correntinhas,
E agora, vamos fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos prender aqui no ponto alto do cantinho com um ponto baixo. Então, aqui, ficamos com o total contando com essa argolinha, com 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas, certo? Agora, vamos trabalhar os 9 pontos baixos aqui novamente, sendo um ponto baixo em cada ponto alto de base. Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Feitos os 9 pontos baixos, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base, no sexto prendo com ponto baixo. Continuo fazendo os 9 pontos baixos aqui. Um em cada ponto alto de base. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Faço agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto, prendo com ponto baixo. E continuo seguindo essa mesma repetição, de 9 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. Feito os 9 pontos baixos, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto, prendo com ponto baixo. E repito aqui, já tô no meu segundo ponto baixo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e para finalizar, o meu nono ponto baixo. Então, aqui, na parte de baixo do nosso tapete, ficamos após o nosso cantinho com 1, 2, 3 argolinhas. Então, fiz os 9 pontos baixos, faço 5 correntinhas. E vou prender aqui no primeiro ponto alto aqui com um ponto baixo. Aqui, agora, é uma sequência de repetição. Vamos repetir o mesmo que trabalhamos do lado aqui do início. Vamos fazer 9 pontos baixos, sendo um em cada ponto alto de base, 5 correntes, pula 5 de base. 9 pontos baixos, 5 correntes, pula 5 pontos de base. Quando chegar aqui, ao invés de fazermos os 9 pontos baixos, vamos finalizar com 8 pontos baixos. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui na minha carreira, eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinha, que eu já dei uma adiantada na minha carreira, trabalhei aqui o meu cantinho e trabalhei aqui novamente as minhas argolinhas. Quando chegar aqui no final, ao invés de 9, eu vou fazer apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e para finalizar, 8 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada ponto alto de base. Finalizei aqui os 8 pontos baixos, eu vou subir com a correntinha, vou virar agora para o meu lado direito da minha peça e vou fazer um ponto baixo neste mesmo ponto baixo aqui do começo, para dar altura, tá bom? Agora, vou fazer ponto baixo até ficar faltando 2 pontos baixos para finalizar. Então, se a gente tinha 8, vamos ficar agora com 6 pontos baixos nesta carreira. Um ponto baixo em cada ponto baixo de base, ficando assim, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Aqui, no início e no final, vai ser da mesma forma. No restante, agora, vamos fazer um pouco diferente. Quando faltar os 2 pontos baixos aqui, após fazer os 6, vou laçar a minha agulha e na argolinha de 5 correntes, vou trabalhar 10 pontos altos. Então, que eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para finalizar, 10 pontos altos
dentro da argolinha de 5 correntinhas. O meu desmanchou aqui o último, vou fazer aqui novamente. Então, vamos conferir. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos dentro da minha argolinha de 5 correntinhas. Agora, eu pulo 2 pontos baixos de base. E no terceiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui agora um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, até sobrar 2 pontos baixos. Ficando aqui com 5 pontos baixos agora, um em cada ponto baixo de base, ficando assim. Vamos pular 2 no início e 2 no final. Então, feitos 5 pontos baixos, eu laço a minha agulha e na argolinha vou trabalhar 10 pontos altos. Então, no meu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para finalizar 10 pontos altos. Então, ficou assim. Novamente, vou pular 2 pontos baixos de base e no terceiro ponto vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar aqui 5 pontos baixos, contando com este primeiro que a gente prendeu. Assim fica 2, pulando 2 no começo e 2 no final. Então, concluí aqui os 5 pontos baixos, ficou assim. Novamente, vou fazer 10 pontos altos dentro da minha argolinha de 5 correntinhas. Finalizando aqui os 10 pontos altos dentro da minha argolinha, vou continuar fazendo a mesma repetição. Pula 2 pontos baixos de base e aqui agora trabalho 5 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. Feitos 5 pontos baixos, dentro da argolinha faço 10 pontos altos. Vamos ter uma pequena diferença apenas nos nossos cantinhos aqui, dentro do nosso leque aqui, certo? Nessa argolinha, vamos fazer 12 pontos altos. Então, nesta aqui, anterior, eu trabalho 10 da mesma forma que a gente trabalhou nas outras. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feitos 10 pontos altos, pulo 2 pontos baixos, no terceiro prendo com ponto baixo. Faço 5 pontos baixos aqui novamente. Feito os 5 pontos baixos, sobrou 2 pontos baixos aqui também. E nessa argolinha de 5 correntes aqui, na direção do meu leque, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Então, aqui eu faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e para finalizar no nosso cantinho vamos ter 12 pontos altos ao invés de fazer apenas 10. E aqui continua com a mesma sequência de repetição. A gente pula 2 aqui no início, prende no terceiro ponto baixo, trabalha aqui os 5 pontos baixos da mesma forma que a gente trabalhou por toda a lateral aqui no nosso tapete. Feito os 5 pontos baixos, sobra 2, eu faço 10 pontos altos na minha argolinha aqui novamente. Como aqui é uma repetição de pontos, eu vou dar uma adiantada na minha carreira, apenas no cantinho aqui. Eu fiz 12 pontos altos e neste cantinho eu vou trabalhar 12 pontos altos. No restante, eu vou trabalhar sempre da mesma forma que eu trabalhei aqui no início, fazendo 5 pontos baixos e 10 pontos altos dentro da argolinha. Eu vou dar uma adiantada na minha carreira e eu volto lá no finalzinho pra gente finalizar aqui do outro lado, tá bom?
Prontinho, eu já dei uma adiantada aqui por toda a minha carreira. A parte de baixo ficou assim. E aqui nas laterais eu vou finalizar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou pular 2 pontos de base e no terceiro ponto faço um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto baixo de base até ficarmos aqui com 6 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 5 e no último 6 pontos baixos. Aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas apenas para reservar o meu fio cru aqui, certo? Eu vou voltar do meu lado esquerdo aqui, onde eu deixei reservado aquele fio amarelo. Aqui no meu fio amarelo, eu prendi aqui o meu desmanchou alguma das correntinhas que eu tinha feito, mas é muito simples. Naquele ponto alto que a gente tinha feito aqui, deixado reservado, vou fazer 2 correntinhas e vou prender aqui no ponto alto com um ponto baixo. Aqui agora, vou fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, apenas para firmar o meu ponto aqui. Aqui agora, eu vou fazer uma correntinha para formar o cantinho e um ponto baixo no mesmo lugar. Então, ficou assim por enquanto o nosso cantinho. Vou trabalhar aqui agora fazendo o seguinte, um ponto baixo em cada ponto baixo de base. Aqui vamos ficar com 4 pontos baixos nesta carreira aqui. Vamos deixar 2 sobrando, certo? Deixei 2 pontos baixos sobrando, vou laçar 2 vezes a minha agulha. Vou vir aqui no ponto alto, vou pegar ele desta forma por trás e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Então, vou soltar minha primeira, vou soltar o segundo e vou fechar meu ponto alto duplo ficando assim. Vou fazer uma corrente de separação. Vou laçar 2 vezes a minha agulha, vou vir no próximo ponto alto, pegando ele desta forma aqui, e vou fazer um ponto alto duplo, soltando e fechando os pontos desta forma aqui. Novamente, uma corrente, laço 2 vezes a minha agulha, no ponto alto, pego ele sempre desta forma aqui, ó, para que fique esta correntinha à mostra aqui no nosso tapete. Olha que bonito que vai ficar. Então, agora a gente continua fazendo uma corrente, laça 2 vezes e faz o ponto alto pegando desta forma aqui. Vamos ficar com 10 pontos altos duplos, todos separados por uma corrente de espaço. Então, por enquanto, o meu está desta forma aqui. Eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma corrente, laço 2 vezes, pego sempre por trás e faço o meu ponto alto duplo. Caso você queira, você pode estar fazendo o seu ponto alto aqui triplo, ao invés de duplo, enrolando 3 vezes na agulha, tá bom? No meu, estou laçando 2 vezes e estou fazendo o meu ponto alto duplo um pouco mais alongado. Então, eu puxo um pouco mais meu fio aqui, solto aqui o primeiro, solto o segundo e fecho o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, laço 2 vezes, venho no próximo ponto alto, dou uma alongada aqui no meu fio, solto uma, solto 2 e fecho o meu ponto. Então, aqui eu já estou finalizando meus pontos altos duplos. Então, vou sempre pegando desta forma aqui, faço o ponto alto duplo, uma corrente, enrolo 2 vezes e vou fazer meu último aqui. Então, vai ficar com este desenho aqui. Vamos ficar com 10 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha. Agora, aqui, eu vou fazer o seguinte, vou pular um ponto baixo de base, no próximo, vou prender com um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Vamos ficar com 3 pontos baixos e vamos sobrar com um ponto baixo de cada lado. Agora, vamos fazer a mesma repetição que a gente trabalhou neste bico aqui. Eu vou enrolar 2 vezes na minha agulha, vou vir no ponto alto aqui, pegando ele dessa forma, e vou fazer meu ponto alto duplo. Novamente, vou fazer aqui 10 pontos altos duplos, todos separados por uma corrente de espaço. Como aqui é uma repetição, eu vou dar uma adiantada aqui nos meus pontos altos duplos, e quando chegar lá no meu cantinho, eu vou mostrar para vocês qual que é a única diferença que nós vamos ter ali, tá bom?
Então, eu vou continuar com a minha repetição aqui. Em todos os pontos altos, eu vou enrolar 2 vezes e vou pegar ele sempre desta forma, fazendo os pontos altos duplos todos separados por uma correntinha. Quando chegar ali nos 5 pontos baixos, vamos ficar com apenas 3 pontos baixos igual a gente fez de cá. A gente vai minguar um ponto baixo de cada lado. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui e eu já volto para poder dar continuidade. Prontinho, eu já dei uma pequena adiantada aqui por toda a minha carreira, seguindo a mesma repetição que eu expliquei aqui no início. Em todos os lugares onde eu tinha 10 pontos altos, eu trabalhei 10 pontos altos duplos separados por uma correntinha. Onde tínhamos 5 pontos baixos, ficamos com 3. Quando chegar aqui no nosso cantinho, ao invés de trabalharmos 10 pontos baixos, vamos fazer os 12 pontos altos duplos, todos separados por uma corrente. E depois, vamos fazer tudo igual novamente, tá bom? Então, quando chegar aí no seu cantinho, você vai fazer os 3 pontos baixos, vai laçar normal. Se você achar que fica muito repuxado, você faz uma correntinha. No meu aqui, eu não achei necessidade de fazer, tá bom? Então, eu laço 2 vezes, sempre pegando ele por trás, e vou completar aqui os 12 pontos altos duplos separados por uma corrente de espaço. Então, como aqui é uma repetição de pontos, eu vou dar uma adiantada aqui por toda a minha carreira e eu já volto para a gente poder trabalhar com fio cru na próxima carreira, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui e eu já volto para podermos dar continuidade. Prontinho, pessoal, já estou finalizando a minha carreira aí e vou deixar a foto de como é que ficou aqui o meu tapete. Então, concluí aqui os meus 10 pontos altos duplos, todos separados por uma corrente. Vou pular aqui 2 pontos baixos de base e vou fazer 3 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada ponto baixo de base. Sobrou aqui um ponto baixo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou enrolar minha agulha 3 vezes aqui. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 vezes. Então, vou fazer 3 laçadas na minha agulha. E vou voltar aqui no amarelo e vou prender aqui e vou trabalhar o ponto alto triplo. Então, eu vou soltar aqui meu primeiro ponto, soltar o meu segunda laçada, soltar a minha terceira e vou fechar aqui o meu ponto alto triplo. Por que eu fiz esse ponto alto triplo aqui? Porque do lado esquerdo eu tenho amarelinho aqui também, tá vendo? Então, agora fiquei com amarelinho aqui deste lado direito também. Então, agora vamos dar continuidade ao nosso bico. Feito aqui o ponto alto triplo, ficou como se eu tivesse feito aquele ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, tá bom? Então, aqui a gente não precisa fazer outro ponto baixo aqui. Vou subir com 3 correntinhas, apenas para não desmanchar os meus pontos. Vou puxar e vou reservar o fio amarelo. Vou virar do lado avesso e vou agora trabalhar com o fio cru novamente. Então, aqui no fio cru, eu vou desmanchar aquelas correntinhas que eu tinha feito para não ter o perigo de soltar e vou deixar apenas uma corrente aqui no fio cru, tá vendo? Então, eu tinha feito aqui umas correntinhas para não ter o perigo de soltar, vou desmanchar e vou ficar apenas com uma corrente. Vou voltar aqui neste mesmo lugar, só que aqui na carreira de amarelo, e vou fazer um ponto baixo naquele ponto alto triplo que a gente tinha feito aqui na carreira anterior, certo? Então, aqui eu vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo aqui, eu vou trabalhar 3 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada ponto baixo de base, sobrando um ponto baixo aqui, certo? Então, fizemos 3 pontos baixos apenas. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui no espaço de uma corrente após o meu ponto alto duplo e vou prender com um ponto baixo. Faço agora 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo espaço de uma corrente e vou prender com um ponto baixo, ficando assim. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo espaço e prendo com um ponto baixo.
Vamos fazer as argolinhas aqui de 3 correntinhas e um ponto baixo dentro do espaço, até finalizar aqui todos os nossos espacinhos. Então, eu faço 3 correntinhas e um ponto baixo dentro do espaço. 3 correntinhas, um ponto baixo dentro do próximo espaço. 3 correntinhas, um ponto baixo dentro do próximo espaço. 3 correntinhas e um ponto baixo aqui dentro do meu último espacinho. Ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas de 3 correntinhas desta forma aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo no meio desses 3 pontos baixos aqui, feito na carreira anterior. Então, eu venho aqui direto e faço um ponto baixo aqui no meio daqueles 3 pontos baixos. Direto agora, sem fazer nenhuma corrente, eu vou vir no próximo espacinho de uma correntinha aqui do ponto alto duplo, tá vendo? E vou repetir minhas argolinhas aqui novamente. Faço o ponto baixo, 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo. E vou completando aqui as minhas argolinhas de 3 correntinhas com um ponto baixo, até chegar ali no final. Então, aqui eu vou fazer aqui as minhas argolinhas, até completar as 8 argolinhas de 3 correntinhas com um ponto baixo. Quando chegar ali naqueles 3 pontos baixos, vamos prender com um ponto baixo apenas. Então, vou finalizar aqui as minhas argolinhas e vou mostrar para vocês como é que ficou. Vamos ficar com essa repetição aqui, tá vendo? Agora que eu fiz as 8 argolinhas de 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo no meio daqueles 3 pontos baixos da carreira anterior. Laço direto para o espaço de uma correntinha e vou repetir as minhas argolinhas aqui novamente. Aqui é uma carreira de repetição. Vamos fazer isso em toda a nossa carreira. E quando chegar aqui, neste espaço onde temos 12 pontos altos duplos, vamos fazer o mesmo que trabalhamos aqui nos 10 pontos altos duplos. Vamos prender aqui, ó, com ponto baixo, 2 correntes. E 3 correntes, ponto baixo, 3 correntinhas, até chegar aqui no final. Vou dar uma pequena adiantadinha e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Prontinho, eu já estou finalizando a minha carreira e vou deixar a foto aí pra vocês de como que ficou o meu tapete, tá bom? Então, a nossa única diferença aqui no nosso tapete será aqui nos nossos cantinhos, onde ao invés de 10 pontos altos, trabalhamos 12. Então, aonde a gente tinha 10 pontos altos, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas. E onde a gente tinha 12 pontos altos duplos, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 10 argolinhas, ao invés de termos apenas 8, tá bom? Essa diferença ficou apenas nos 2 cantinhos da parte de baixo do nosso tapete. Agora, para a gente poder finalizar a nossa penúltima carreira, eu fiz aqui a minha argolinha de 3 correntinhas e prendi com ponto baixo, vou pular um ponto baixo de base, e aqui eu vou trabalhar os 3 pontos baixos, sendo um ponto baixo em cada ponto baixo de base. Aqui, para me fazer o meu terceiro, eu vou introduzir aqui no espaço de uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo, ficando assim. Vou puxar e vou cortar o meu fio cru, porque agora eu vou trabalhar com fio amarelo, fazendo a última carreira do nosso tapete, tá bom? Então, aqui eu cortei o meu fio e vou deixar para embutir as pontinhas de linha depois, quando eu for finalizar. Agora, vamos voltar a trabalhar com o nosso fio amarelo que a gente deixou reservado aqui. Eu vou virar o meu trabalho para o lado direito e agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou desmanchar alguma das correntinhas que eu tinha feito, até ficar aqui naquela direção onde eu fiz os pontos altos triplos, certo? Aqui eu vou voltar fazendo um ponto baixo aqui para dar acabamento na nossa peça. Vou fazer aqui apenas pontos baixos. Neste lugar onde eu trabalhei aqui o ponto alto triplo, eu já fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou fazer aqui agora um ponto baixo, onde eu prendi aqui aquele ponto alto triplo, certo? Vamos apenas fazer aqui pontos baixos até no final. Eu fiz um ponto baixo no espaço aqui. Neste lugar onde eu fiz aquele ponto alto, eu vou pegar aqui também, na parte cru, aqui do lado avesso, onde eu também fiz aquele ponto alto, vou virar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui, onde eu fiz aquele
ponto alto depois do meu bloquinho e vou unir aqui esses dois pedaços com um ponto baixo, tá bom? Então, aqui eu vou apenas fazer o acabamento com pontos baixos, mas caso você quiser, você pode fazer o ponto picô aqui já também, mas eu vou fazer na próxima carreira. Então, aqui eu vou unir o cru e o amarelo, fazendo uma carreira apenas de pontos baixos aqui. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos até chegar no meu cantinho. Eu vou fazer pontos baixos aqui, aí depende da tensão de pontos de cada um. Então, aqui eu vou finalizar fazendo os meus pontos baixos até chegar aqui no final, tá bom? Aí depende do seu ponto. Aqui no meu, por exemplo, eu fiz 3 e vou unir aqui o branco, que eu tinha feito anteriormente, e o amarelo aqui para ficar bem firme o nosso tapete. Quando chegarmos aqui, neste último ponto, eu vou fazer um ponto baixo aqui, vou fazer 2 pontos baixos aqui no ponto alto, vou fazer uma correntinha e aqui onde a gente iniciou, eu vou prender com um ponto baixo. Então, aqui você faz de acordo com a tensão do seu ponto, tá bom? Para ficar retinho aqui no seu tapete. Vamos fazer o acabamento aqui agora na parte de dentro do nosso encaixe do vaso. Então, fiz o ponto baixo aqui, eu vou continuar fazendo um ponto baixo em cada uma das minhas correntinhas aqui feita na primeira carreira aqui em amarelo. Aqui eu já estou aproveitando para amarrar aqui e esconder aquele fiozinho aqui do início. Então, aqui eu vou apenas fazer um ponto baixo em cada uma das minhas alcinhas de correntinhas aqui, até no final. A minha única diferença será que eu não vou fazer o meu último ponto baixo aqui no cantinho. Então, aqui eu vou dar continuidade fazendo um ponto baixo até ficar aqui com o nosso acabamento bem bonitinho, tá bom? Então, eu vou descer aqui fazendo os meus pontos baixos, um em cada argolinha de correntinha feita na primeira carreira em amarelo. Então, aqui eu vou dar uma adiantadinha. Quando chegar ali no cantinho, eu vou mostrar como que a gente vai fazer, tá bom? Então, aqui eu dei uma pequena adiantadinha e cheguei aqui no meu cantinho. Então, vou fazer aqui mais um ponto baixo. Eu finalizei aqui com um ponto baixo aqui, neste primeiro dos 3 pontos altos. Vou fazer um ponto baixo aqui também. E quando eu for fazer aqui o meu terceiro ponto baixo aqui neste bloquinho, eu vou fazer o ponto baixo, mas não vou fechar ele. E vou introduzir aqui nesta primeira correntinha aqui, daquelas 2 correntinhas aqui do início, vou puxar e agora vou fechar os 3 juntos, ficando desta forma aqui, certo? Vai ficar um leve arredondado aqui no nosso encaixe do vaso. Agora, eu vou continuar fazendo um ponto baixo em cada uma das minhas argolinhas aqui, feitas anteriormente. Então, aqui eu faço um ponto baixo, no ponto alto aqui, a gente trabalha pegando o ponto inteiro. Então, a gente faz um ponto baixo em cada ponto alto feito. Aqui, eu vou pegar dentro da minha argolinha de correntinha. Mas, se você quiser, você pode fazer o ponto baixo aqui, tá bom? Fica opcional. Então, eu vou continuar fazendo os meus pontos baixos aqui, um ponto baixo dentro da argolinha, até chegar ali no meu cantinho. Então, eu vou fazer aqui bem rapidinho, para mostrar para vocês como que eu vou subir ali no meu cantinho. Então, por enquanto, está desta forma aqui. Vou dar continuidade, fazendo meus pontos baixos, até chegar no meu cantinho. Um em cada ponto alto de base, para não embabadar aqui, tá bom? Quando chegar na argolinha de uma corrente, estou fazendo um ponto baixo dentro da argolinha. Então, aqui já estou chegando no meu cantinho. Aqui, eu vou fazer o mesmo que a gente fez de cá. Nessa primeira correntinha, eu vou fazer o ponto baixo. Na segunda correntinha, eu vou laçar aqui o ponto baixo e não vou fechar ele. Eu vou introduzir a agulha aqui neste lugar onde eu tenho ponto alto. Aqui, eu vou laçar e vou fechar as minhas argolinhas do ponto baixo aqui de uma vez, formando aqui o meu leve arredondado aqui, igual a gente fez no cantinho de cá, tá bom? Agora, é só seguir fazendo pontos baixos até chegar lá em cima. Então, eu vou fazer aqui uns pontos baixos até chegar aqui. E já volto pra gente dar continuidade. Prontinho, eu já dei uma adiantadinha trabalhando os pontos baixos aqui. E aqui, quando chega no final, eu vou fazer meu último ponto baixo aqui.
E novamente eu vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar e vou fazer aqui o mesmo que a gente trabalhou de cá. Eu vou fazer meus pontos baixos até chegar aqui nestes pontos baixos em cru, tá bom? Aqui eu vou trabalhar pontos baixos, aí depende da quantidade de como for seu ponto, tá bom? No meu, eu estou trabalhando 2 pontos baixos e um ponto baixo aqui na cabecinha do ponto alto. Quando chega aqui, eu vou unir novamente o cru e o amarelo, tá vendo? Igual a gente fez do outro lado. Então, aqui eu vou trabalhando pontos baixos. A quantidade de pontos baixos aqui não vai alterar em nada seu tapete, tá certo? Porque tem pessoas que têm um ponto muito apertadinho, aí se colocar poucos pontos baixos aqui, vai ficar repuxado. Então, vou finalizar aqui os meus pontos baixos. E quando chegar ali no cantinho, vamos dar continuidade ao bico do nosso tapete. Então, pessoal, já adiantei aqui fazendo meus pontos baixos. E aqui agora, vou continuar com os meus pontos baixos até chegar aqui neste ponto baixo que a gente fez aqui os 3 pontos baixos. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui no mesmo lugar para a gente poder fazer uma pequena voltinha aqui no nosso tapete. Aqui, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar aqui, fazendo o segundo ponto baixo. E aqui, eu vou fazer novamente um ponto baixo. Então, vamos ficar com 3 pontos baixos fazendo aqui o nosso cantinho. Caso você preferir, você pode fazer apenas 2. Vou introduzir aqui, fazendo um ponto baixo, nesta argolinha aqui de 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer o ponto picô. Vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas, fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Na próxima argolinha, fecho com ponto baixo, ficando assim. E vou continuar fazendo agora os pontos picôs, com 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas, faço um ponto baixo, fecho o ponto picô, prende com ponto baixo na próxima argolinha. Aqui eu completei meu segundo ponto picô. Vamos fazer 3 pontos picôs aqui deste mesmo tamanho. Então, prendi com ponto baixo, fiz 3 correntinhas, pego nas 2 argolinhas, fecho com ponto baixo, formando aqui meu terceiro ponto picô. Prendo na próxima argolinha com um ponto baixo, ficando assim. Agora, vou fazer um ponto picô com 5 correntinhas aqui agora. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Vou pegar nas 2 laçadinhas, vou fechar com ponto baixo, formando aqui um ponto picô maior. Venho na próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Então, até agora, ficou desta forma aqui. Vou fazer agora 3 pontos picôs da mesma forma que a gente trabalhou no início, eu vou descer aqui pro final. Então, feito o meu ponto picô maior com 5 correntinhas, vou fazer agora com 3 correntinhas. Então, eu subo com 3 correntinhas aqui, pego nas 2 laçadinhas do meu ponto e fecho com ponto baixo. Venho na próxima argolinha, prendo com ponto baixo, ficando assim. Novamente, faço 1, 2, 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Venho na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Vou formar aqui o meu terceiro ponto picô e vou fechar com ponto baixo. Então, vai ficar com este desenho aqui agora no nosso tapete. Feito aqui os 3 pontos picôs menores, o maior e os 3 pontos picôs aqui menor, vou fazer uma correntinha aqui apenas. E vou vir aqui no próximo espacinho, vou prender com ponto baixo e vou repetir tudo isso aqui novamente. Eu vou fazer 3 pontos picôs menores, fazendo 3 correntinhas, fecha com ponto baixo, formando o ponto picô, na próxima argolinha, prende com ponto baixo. E vai fazendo essa mesma repetição aqui, até chegar no nosso cantinho. Vamos fazer 3 pontos picôs menores. Após fazer aqui os 3 pontos picôs menores, ficando assim, vamos trabalhar agora o ponto picô maior de 5 correntinhas. Então, aqui eu faço 5 correntinhas, vou prender aqui nas 2 argolinhas e fechar com ponto baixo, próxima argolinha, um ponto baixo. E vamos descer aqui com os 3 pontos picôs menores. Então, agora eu faço 3 correntes.
fecha o ponto picô com um ponto baixo, na próxima argolinha faz um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa mesma repetição até chegar ali no meu cantinho. Quando chegar ali no cantinho, eu volto para mostrar para vocês a única diferença que vai ter no nosso bico aqui, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada na minha carreira, fazendo sempre essa mesma repetição aqui em todos os meus biquinhos, tá bom? Quando chegar aqui no cantinho, ao invés de fazermos 3 pontos picôs pequenos e o maior, vamos ter 4 pontos picôs pequenos e o maior. Mas eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer, tá bom? Vou dar uma pequena adiantada aqui e eu já volto. Prontinho, eu já dei uma pequena adiantada até chegar aqui no meu cantinho. Aqui, como vocês podem ter percebido, eu fiz uma correntinha de espaço. No vídeo do tapete, eu não fiz uma correntinha. Mas se aqui no seu tiver embabadado, você pode fazer igual o vídeo do tapete, tá bom? Você pode fazer o ponto baixo aqui direto para o próximo ponto, sem fazer o espaço de uma correntinha. No meu aqui eu fiz uma correntinha, eu achei que ficou melhor, tá bom? Não ficou repuxadinho. Então, aqui agora, chegando no meu espaço, eu fiz aqui igual eu expliquei pra vocês agora. Fiz os 3 pontos picôs menores, o ponto picô com 5 correntinhas e os 3 menores. Vou fazer uma correntinha aqui. Vou vir na minha primeira argolinha, vou prender com ponto baixo, vou fazer meu ponto picô com 3 correntinhas, fecho com ponto baixo e na próxima argolinha eu prendo com ponto baixo. Vou fazer aqui 4 pontos picôs. Então, aqui eu vou fazer meu segundo ponto picô, próxima argolinha um ponto baixo. O terceiro ponto picô aqui, vou prender na próxima argolinha com ponto baixo. Vou fazer agora o quarto ponto picô no meu cantinho e vou prender na próxima argolinha com um ponto baixo, ficando assim. Agora, vou fazer a próxima argolinha com 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, vou fazer igual faz no ponto picô. Vou pegar nas 2 laçadinhas, fecho com ponto baixo e na próxima argolinha eu prendo com ponto baixo. Então, ficamos com 4 picôs menores e um maior. Agora, vou fazer 4 pontos picôs com 3 correntinhas. Então, fiz aqui o meu primeiro, próxima argolinha, um ponto baixo. Faço aqui o meu segundo ponto picô. Próxima argolinha, um ponto baixo. Novamente, meu terceiro ponto picô aqui. E um ponto baixo. Vou finalizar o meu quarto ponto picô descendo aqui do meu cantinho. Então, finalizei aqui o quarto ponto picô, eu prendo com ponto baixo e o nosso cantinho ficou assim. A nossa única diferença que a gente tem dos outros é que a gente vai ficar com 4 pontos picôs ao invés de ficarmos apenas com 3, tá bom? Então, pra gente dar continuidade aqui ao nosso biquinho, eu vou fazer uma correntinha e vou repetir os pontos picôs aqui novamente, tá bom? Então, aqui, em todos esses 3 aqui, onde a gente tinha as 8 argolinhas, vamos ficar com essa mesma repetição aqui. E quando chegar no próximo cantinho, vamos fazer com 4 pontos picôs dessa forma aqui, certo? Aqui, se você preferir que fique mais quadradinho, o seu pé do vaso, você pode trabalhar 2 correntinhas aqui ao invés de uma e prender com um ponto baixo. Porque assim, o seu pé do vaso vai ficar um pouquinho mais pra cá, tá bom? Fica opcional, você pode fazer com uma ou com 2 aqui. Aí, quando você chegar neste próximo cantinho, você faz 2 também pra ficar mais abertinho aqui, certo? Então, eu vou dar uma adiantada aqui, fazendo essa mesma repetição por toda a minha carreira, e eu volto aqui pra gente finalizar o nosso tapete de encaixe do vaso. Prontinho, pessoal, já segui fazendo a mesma repetição aqui. Do lado de baixo, o meu bico ficou desta forma, e eu optei fazer 2 correntinhas aqui, depois de fazer meu bico, e aqui, antes de começar os meus 4 pontos picôs, tá bom? Como eu disse anteriormente, aqui é opcional a quantidade de correntinhas e depende do ponto de cada pessoa. Então, eu finalizei aqui os meus pontos picôs, 3 pequenos, o maior e 3 pequenos novamente. Eu vou seguir fazendo aqui com um ponto baixo em cada ponto baixo de base, completando aqui os meus 3 pontos baixos. Finalizei aqui os 3 pontos baixos, eu venho aqui neste ponto baixo e faço um ponto baixo. E para finalizar aqui, um ponto baixíssimo. Aqui eu posso puxar e já posso cortar o meu fio, que o nosso tapete de encaixe do vaso já vai estar pronto.
Caso você queira, você pode fazer uma carreira aqui de pontos picôs também, tá bom? Fica opcional, você pode fazer ou não. No meu aqui, eu optei por não fazer, porque eu gostei aqui a parte lisa e a parte do encaixe do vaso também desta forma aqui. Então, no meu, eu vou cortar o meu fio aqui e o meu tapete de encaixe do vaso já vai estar prontinho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês consigam fazer o seu tapete. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que assim que eu puder visualizar, eu vou responder para vocês com o maior carinho, tá bom? Não esqueçam de deixar seu like também se você gostou. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos para ajudar no crescimento do nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!